Bom, gente, boa noite. Queria dizer, antes de mais nada, que é um prazer para mim estar aqui. É uma honra. Antes de ser juíza, eu também fui advogada, né? Já frequentei muito esse plenário, assisti vários seminários. Então, para mim, estar vindo aqui hoje, poder tentando acrescentar alguma coisa, é realmente um motivo de muita honra. Queria agradecer ao doutor Adriano, a doutora Érica, que usou da simpatia para tentar me convencer de estar aqui hoje. Bom, não posso deixar de cumprimentar o doutor Marcelo Fioravante, diretor do Foro de Belo Horizonte, meu colega. Também queria dizer que eu não sou palestrante, não sou autora de livro, não tenho hábito né? Não tenho esse hábito de estar nessa função que eu estou aqui hoje. Eu sou juíza há 13 anos. Nesses 13 anos, um tempo bom da minha carreira, talvez a maioria, eu atuei no juizado especial. E atualmente sou juiz auxiliar de Belo Horizonte, mas estou exercendo um mandato de 2 anos na turma recursal exclusiva. Daí porque a convite da doutora Érica, eu achei que pudesse trazer alguma coisa para acrescentar aqui nessa noite. Bom, para a gente passar direto para o ponto, o tempo é curto. Ao contrário das outras palestras, a doutora Érica me pediu para focar mais nos procedimentos do juizado, né, que eu acho que realmente é onde eu consigo acrescentar, e para tentar fazer uma coisa mais prática. Então, acho que eu vou aí um pouco numa linha dissonante do que tem sido feito aqui no seminário nos dias anteriores, hoje e amanhã. Mas eu vou tentar trazer uma coisa mais prática mesmo, para quem está no dia a dia. Eu acho que, como eu estou do lado de quem está julgando, pode ser interessante para os advogados realmente conseguirem olhar para esse lado também, né? Assim como no meu dia a dia eu tento sempre olhar para o lado de quem está pedindo ou contestando, eu acho que também é importante para quem está desse lado ouvir o inverso, né? Bom, isso aqui, na verdade, eu trouxe uma estatística do nosso juizado especial, aqui em Belo Horizonte, desculpa. Eu só consegui os dados contada do Projude. O Projude foi instalado, o nosso sistema eletrônico, né? Ele foi instalado no juizado especial no ano de 2007, no final. Razão porque o ano de 2007 tem uma quantidade de distribuição aí muito baixa, né? Por óbvio. E aí, esse gráfico, só para a gente conseguir visualizar em números, né, o aumento da demanda de 2008 para cá. Só no ano de 2009, salvo engano, teve uma alteração que fugiu um pouco da curva, mas, fora isso, a gente vê que a gente está numa crescente, né? O juizado especial, isso demonstra, na verdade, que o juizado especial está cada vez mais conseguindo cumprir o seu papel, que é facilitar o acesso à justiça a todos. É um desafio para a gente que está lá todo dia, especialmente na turma recursal, mas posso falar pelos meus colegas que estão lá também no primeiro grau, porque a demanda só aumenta e a gente está tentando sempre correr atrás, né? O Marcelo vai saber disso melhor que eu. Assim, a gente não consegue chegar à solução no tempo que a gente gostaria. Exatamente por isso, a demanda só aumenta. Mas, como tudo tem um lado bom, né, isso também mostra, eu imagino, que a população vem buscando mais os seus direitos e também que a população, de uma certa forma, e aí eu falo também da comunidade jurídica, né, ela acredita no juizado especial, porque, fora o juizado da Fazenda Pública, que tem competência absoluta, o juizado civil, consumo, residual, enfim, civil em geral, a nossa competência é relativa, né? Então, a pessoa pode optar, o advogado pode optar por entrar na justiça comum ou no juizado especial. E as demandas no juizado especial vêm aumentando muito, razão porque eu quero crer que um pouco disso, pelo menos, se refere ao fato de que a coisa está evoluindo, está andando, as pessoas estão optando por demandar no juizado especial. Bom, mas voltando ao tema aqui, quando a doutora Érica me chamou
para fazer essa palestra, eu fiquei pensando, porque assim, a lei 9.099, ela é uma lei muito simples, mas por mais simples que ela seja, eu não conseguiria, no meu tempo aqui de 40 minutos, abranger uma quantidade absoluta do que eu poderia falar sobre ela. Então, eu imaginei que eu poderia tentar trazer aqui algumas questões que são um pouco mais polêmicas e principalmente que se referem ao que a gente tem de novo aí, que é o CPC de 2015. Existe muita celeuma mesmo nessa questão de até que ponto o CPC, o Código de Processo Civil, se aplica ao juizado especial e em que a lei de 2015 interferiu na lei 9.099. Bom, então, antes de mais nada, a gente tem que analisar se, de fato, o CPC alcança a lei 9.099. Acho que provavelmente o Marcelo estava, nós tivemos aqui em Belo Horizonte um tempo atrás o FONAGE, né, que é o Fórum Nacional de Juizados Especiais, que acontece 2 vezes por ano, um encontro onde se discutem temas ligados ao juizado. E nessa edição que foi em Belo Horizonte, foi logo depois do CPC de 2015, a convidada, a palestrante ilustre, diríamos assim, era a ministra Nancy Andrighi, do STJ, né, ex-corregedora, enfim. E o tema da palestra dela era exatamente esse, era a aplicação do CPC de 2015 na lei 9.099. E ela iniciou a palestra dizendo que o CPC, que não tinha aplicação do CPC de 2015 nessa lei, porque as regras do processo civil não se aplicam ao juizado. Isso. E depois passou o resto do tempo justificando essa assertiva dela. Bom, na verdade, com todo o respeito à ministra, eu discordo completamente. Eu acho que a gente não tem como trabalhar com uma lei. Na verdade, as leis, todo ordenamento jurídico, ele é integrado, né, para começar. E eu acho também que a gente não tem como tratar a lei 9.099 sem extrair conceitos do CPC, do Código de Processo Civil e por aí vai. Porque a lei ela tem suas lacunas. E o Código de Processo Civil ele é um código que serve de base, assim como para o direito do trabalho, enfim, não dá para a gente simplesmente ignorar o CPC. Em razão porque o CPC, para mim, por óbvio, se aplica à lei 9.099. O que a gente tem que observar, antes de mais nada? Primeiro, a lei 9.099, ela trouxe a ideia de trazer a população mais perto do direito. Ela veio numa era pós-ditadura militar, logo depois do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, ele é um instrumento para facilitar o ingresso do cidadão ao Poder Judiciário. E ele é regido pelos princípios que estão estabelecidos no artigo 2º da Lei do Juizado Especial, LJE, não LGE, que são os 5 princípios: oralidade, simplicidade, formalidade, economia processual e celeridade. Sempre na busca da conciliação. Ou seja, o que a gente tem que olhar quando se está na dúvida, se é uma questão, se a gente deve aplicar ou não o CPC naquele caso concreto, quando se está perante o juizado especial. O que realmente importa é se essa lei, o CPC ou outra lei que se pretende aplicar, se ela está, se esse artigo do CPC ele está em consonância com esses 5 princípios do juizado especial. Né? Se na lei 9.099 a gente não consegue a resposta e o artigo está em consonância com esses princípios, ele deve ser aplicado ao juizado especial. Tá? Nesse sentido, existe um enunciado, né, do FONAGE, que é 161, considerando o princípio da especialidade, o CPC somente terá aplicação ao sistema do juizado especial nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no artigo 2º. Na verdade, até corroborando aí contra a fala da ministra, né, como diz o enunciado, existe, na própria Lei 9.099, ela traz nos artigos que falam da fase de execução, ela expressamente determina que se aplique o CPC. Né? Ela fala
que são regidos, a fase de execução de títulos judiciais e extrajudiciais são regidos pelo Código de Processo Civil com as seguintes alterações. Então, assim, na verdade, na fase de execução, o que a gente aplica? O CPC, com tais alterações. Daí porque não tem como dizer que o CPC não vai se aplicar. Bom, aí, então, aprofundando mais no tema, eu resolvi trazer algumas poucas questões que mudaram no CPC de 2015 e que trouxeram impacto na Lei 9.099. A primeira, e acho que talvez a que mais impactou, né, foi em relação à contagem de prazos. O artigo 219 do CPC diz o seguinte: na contagem de prazo em dias estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Bom, tão logo o Código entrou em vigor, acho que essa foi a primeira preocupação de quem milita ou atua no juizado especial. Porque, né, como é que a gente vai fazer com a contagem de prazos na Lei 9.099? Até estou lembrando aqui agora, pela presença do Marcelo, o doutor Marcelo era o coordenador do juizado especial na época que o CPC entrou em vigor, né? E aí, o doutor Marcelo marcou uma reunião com os juízes para a gente exatamente discutir isso. Até que ponto, como é que a gente ia contar? Os prazos seriam contados em dias úteis, seriam contados em dias corridos, como sempre foi, mesmo porque a gente atua através de um sistema eletrônico, né, no civil. E o próprio sistema conta esses prazos, né? Então, a gente teria que adequar o Projude, ou não, a essa nova realidade. O que a gente decidiu na época, e é o que tem sido aplicado no juizado, pelo menos em Belo Horizonte, é que os prazos são contados em dias úteis. Ou seja, se aplica o Código de Processo Civil. No entanto, acho que no FONAGE seguinte, ainda nessa toada da fala da ministra Nancy Andrighi, foi votado um enunciado, que é o enunciado 165, que diz exatamente o contrário, né? Nos juizados especiais cíveis, todos os prazos serão contados de forma contínua. Isso trouxe um pouco de dificuldade para a gente, mas o que tem sido corrente no juizado aqui em Belo Horizonte, pelo menos, não posso falar pelo interior, é de que os prazos são contados ainda em dias úteis, o sistema eletrônico conta os dias úteis. Eu, particularmente, não vejo realmente incompatibilidade dos dias úteis com os princípios da celeridade, que seja, informalidade, simplicidade, acho que é o contrário. O que a lei pretende é exatamente trazer o cidadão para poder litigar no juizado, e os dias úteis acho que são, na verdade, uma conquista, né? Porque ninguém precisa trabalhar nos dias que não são úteis. E eu acho que fica muito mais fácil de contar o prazo quando a gente conta simplesmente os dias úteis. Razão porque eu tenho a convicção de que o prazo tem que ser nesse sentido, mas os advogados têm que ficar atentos porque existe esse enunciado do FONAGE que fala o contrário. Bom, um outro artigo que eu vejo muito atualmente na turma recursal, que me vem muito através de embargos dos advogados, eu vejo que no recurso é muito aventada essa questão, é a aplicação do artigo 489 do CPC, que diz o seguinte: são elementos essenciais da sentença o relatório, os fundamentos, o dispositivo. Considera-se não fundamentada a decisão que, parágrafo 1º, inciso 4, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. O que esse artigo do CPC, na prática, quer dizer? Né? Que o julgador, na hora que ele for dar a sentença, ele tem que entrar em todas as questões trazidas pelas partes, na inicial e na defesa. Né? Ainda que uma única tese jurídica seja suficiente para que se decida determinada questão, né? Para que se dê a sentença, decidindo um caso, o julgador teria que entrar em todas aquelas teses enfrentadas pelas partes. Bom, o nosso entendimento, né, o meu entendimento é de que não se aplica exatamente porque o artigo 38 da Lei 9.099, ele é expresso no sentido de que a sentença mencionará os elementos de convicção do juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência e dispensado o relatório.
Ou seja, aqui na Lei 999 a gente não tem lacuna. O artigo 38 autoriza, não precisa fazer o relatório e a sentença precisa mencionar os elementos de convicção do juiz. Então, a não aplicação se dá exatamente pela ausência de lacuna na Lei 9.099, que é exatamente o que fala o enunciado 162 do FONAGE. Não se aplica ao sistema dos juizados especiais a regra do artigo 489 do CPC, diante da expressa precisão contida no 38 caput da lei. O que não quer dizer, né, gente, por óbvio, né, que a decisão não tem que ser motivada. Ela tem que ser motivada. É exatamente, inclusive, o que diz o 38, né, tem que trazer os elementos de convicção do juiz. Só não precisa enfrentar todas as teses. Só vou dar uma pausa aqui para uma questão que me ocorreu aqui agora. Eu não sei se todo mundo sabe como são os enunciados do FONAGE, né? O FONAGE são esses encontros que eu já mencionei, na verdade, do sistema do juizado especial. Podem participar juízes e advogados, qualquer um da comunidade jurídica pode participar. E nesse fórum, né, de discussão são votados aí, só pelo juiz, enunciados que trazem algum balizamento para o julgador ou para quem atua nos juizados especiais, mas eles não têm força vinculante. Tá? Então, assim, quando eu menciono o enunciado, é porque a gente realmente, em regras, utiliza o enunciado para julgar, mas tanto não é obrigatório que no item anterior da contagem de prazos eu mesma não aplico. Bom, um outro artigo também, um outro instituto jurídico que foi criado, na verdade, pelo CPC de 2015, que também trouxe muita inovação, né, no meio jurídico, foi a da tutela antecedente. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Essa é uma tutela antecedente que, na verdade, autoriza a parte a pedir antecipadamente o que ela precisa, né, fazer um pedido de tutela antecipada sem entrar com o processo principal. Ela tem todo um regramento próprio dentro do código, traz a questão da estabilização da decisão, caso não seja julgado, não se entre com o processo principal, ou seja, ela tem um procedimento próprio, especialíssimo, que não se aplica aos juizados especiais, porque o rito do juizado especial ele é único. Ele começa a petição inicial, audiência, e já ou audiência de instrução ou já sentença, né, com a contestação, impugnação, tudo já nesses próprios atos. Razão porque essa tutela antecedente, ela realmente criaria um instituto completamente diferente do procedimento do juizado especial. No mesmo sentido, tem o enunciado 163 do FONAGE, que diz que os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista no 313 a 310, são incompatíveis com o sistema dos juizados especiais. Bom, uma outra mudança que eu também trouxe, porque eu vejo muito nos recursos, na turma recursal, né, é a do artigo 1007 do CPC, que diz o seguinte: no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção. Até aí, normal, né? Parágrafo 2º. A insuficiência do valor do preparo implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 dias. E o parágrafo 4º, o recorrente que não comprovar no ato da interposição do recurso o recolhimento do preparo, será intimado na pessoa do seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ou seja, o CPC abriu uma outra oportunidade para que o recurso seja julgado no mérito, né, antes de ser considerado deserto, prevendo, inclusive, a intimação do advogado para realizar ou completar as custas ou efetivamente pagar as custas, ainda que com essa penalidade de ser em dobro. Eu vejo que existem alguns recursos, poucos, mas existem no juizado especial, onde os advogados, alguma das partes, faz esse pedido, né, rebatendo a questão da deserção, e eu entendo pela não aplicação, exatamente porque, da mesma forma como o artigo anterior, que eu citei, o artigo 42, parágrafo 1º da Lei 999, ele é expresso, ou
ou seja, não tem lacuna. Ele fala, o preparo será feito independentemente de intimação nas 48 horas seguintes à interposição do recurso. Então, como não tem lacuna, a gente não pode interpretar, não pode colocar o CPC para que seja utilizado nesse momento. Então, a parte tem o prazo do recurso de 10 dias e mais 48 horas para recolher e comprovar a realização do preparo. E o prazo é 48 horas mesmo, né? Assim, então, realmente você tem que ficar atento, porque muitas vezes, se o seu último dia de prazo de recurso é numa sexta-feira, e você optou por apresentar o recurso na sexta-feira, depois do horário bancário, não tem mais como recolher as custas, na verdade. Né? Então, tem que ficar atento que o prazo é em horas mesmo. No mesmo sentido, o enunciado 168 do FONAGE diz que não se aplica aos recursos dos juizados especiais o disposto no 1007 do CPC. Bom, isso aqui eu resolvi fazer um parênteses aqui, porque é uma norma jurídica que eu vejo que é muito pouco aplicada e que seria interessante para os advogados no momento do recurso. Existe uma lei estadual que, na verdade, está errada, né? 14.939/2013, no seu artigo 9º, essa lei estadual diz o seguinte: a dispensa das custas nos juizados especiais ficará prejudicada caso haja recurso para as turmas recursais. Óbvio, né? Se a pessoa quer recorrer, se não está sob o paro da justiça gratuita, tem que recolher o preparo, as custas. Parágrafo único. O recorrente vitorioso será ressarcido das custas que houver pago para interpor o recurso a que se refere o caput desse artigo. Isso acontece porque, no juizado especial, a gente tem o instituto da dupla sucumbência. Né? A pessoa só é condenada em custas e honorários, a parte, né, o recorrente, só é condenado em custos e honorários se ele for duplamente vencido. Então, se você ingressa com uma demanda, tem seu recurso, tem uma sentença de procedência, entra com recurso, o seu recurso também não tem provimento, aí, nesse momento, você vai ser condenado a pagar custas e honorários. Se você não teve sucesso no primeiro grau, né, entrou com um recurso e seu recurso foi provido, a sentença foi reformada, não há condenação em custas e honorários. Ou seja, você adiantou as custas, você pagou as custas, mas você não foi condenado àquelas custas no final. Né? Daí, é exatamente isso que o artigo 9º, parágrafo 1º da lei estadual diz. Que se você tiver adiantado essas custas, você tem direito ao seu ressarcimento. Isso foi objeto de regulamentação pelo Tribunal de Justiça, que na portaria conjunta 410, modificando na verdade, a portaria conjunta 410 modificou a 269, quando surgiu essa lei estadual, e diz exatamente o seguinte: o artigo 3º, a parte interessada na restituição relativa ao foro judicial deverá requerê-la mediante preenchimento do formulário, o código tal, acesso público no endereço eletrônico do Tribunal de Justiça, que é esse aí que eu trouxe, o qual será apresentado ao serviço do protocolo administrativo do tribunal. O requerimento a que se refere o caput será instruído com os seguintes documentos: certidão específica emitida pelo cartório da Secretaria Judicial, onde tramitou o feito, no caso de recolhimento vinculado a depósito. E compete ao cartório de trâmito feito, mediante requerimento da parte, emitir esse formulário. E esse protocolo, que é feito no protocolo administrativo do tribunal, vai ser encaminhado para a DIRFIN, né, que é a Diretoria Executiva de Finanças e Execução do Tribunal de Justiça, para que seja autuado, processado, enfim. Ou seja, muito se reclama, na verdade, no juizado especial, de que, às vezes, causas pequenas, a pessoa quer apresentar recurso, tem convicção de que vai ganhar, mas a causa tem um valor baixo e ela pensa, não sei nem se vale a pena apresentar o recurso, porque eu vou ter que pagar 600 alguma coisa de custas. Na verdade, ela tem, através desse procedimento, o direito, né, de se ver ressarcida desse valor, né, porque isso não pode ser usado como argumento. Bom, então, voltando, já que eu falei do preparo, eu achei que podia valer a pena falar um pouco sobre a justiça gratuita também, que também foi objeto de mudança no CPC de 2015. O artigo 98 diz: a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com suficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários, tem direito à gratuidade da justiça na forma da lei. A gratuidade poderá ser concedida com relação a algum ou todos os atos processuais, ou consistindo a redução percentual de despesas,
E parágrafo 6º. Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do procedimento. Ou seja, o CPC de 2015 trouxe a opção agora da gratuidade ser concedida parcialmente, ou mesmo, ela não sendo concedida, a parte poder parcelar esse pagamento. Eu não vejo motivo. Eu confesso que até hoje eu tive um pedido na turma recursal só de parcelamento das custas. E eu não vejo por que não ser concedido. Não sei, não posso dizer dos outros integrantes da turma recursal, né? Eu só acho que na turma recursal, como o valor... a gente tem muito poucas despesas processuais, né? A pessoa paga, na verdade, o valor de custas para entrar com a demanda. Eu imagino que se tenha pouca aplicabilidade nesse artigo, mas não quer dizer que ele não possa ser aplicado. Mas o artigo 99 diz o seguinte: o pedido de gratuidade de justiça poderá ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Isso na justiça comum mudou, né? Para o juizado especial, não. Parágrafo 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar a parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. E o parágrafo 7º diz: requerida a concessão da gratuidade em sede de recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento de preparo. Neste caso, o relator deve apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para a realização do recolhimento. Bom, esse artigo aqui também eu acho que traz um pouco de confusão, assim, diríamos, na hora da interposição do recurso. Primeira coisa que eu acho que eu não transcrevi um artigo aí, mas um parágrafo, mas tem um parágrafo desse mesmo artigo que fala que presume-se a gratuidade da pessoa natural pela declaração de pobreza. Ou seja, eu acho que esse artigo, na verdade, ele traz o que a própria jurisprudência já vinha falando, que é a presunção relativa da declaração de pobreza. Por quê? Porque o artigo fala que a pessoa natural, que presume-se a gratuidade se a pessoa natural firmar a declaração, mas também fala que o juiz poderá indeferir o pedido se os autos evidenciam a falta dos pressupostos legais. Né? Então, a gente continua precisando analisar o pedido de justiça gratuita. O que o Código trouxe diferente é que, na verdade, sempre que se for indeferir a justiça gratuita, o juiz tem que baixar o processo em diligência, dando oportunidade para a parte para comprovar esse estado de miserabilidade, diríamos assim. No juizado especial, eu vejo que nas sentenças de primeiro grau, né, de fato, os juízes não têm baixado o processo em diligência para... Estou falando aqui de Belo Horizonte, né, gente? Que é porque é o Belo Horizonte, Betim Contagem, que é onde eu atuo e vejo. Os juízes não têm baixado o processo em diligência para que a parte possa comprovar o pedido de justiça gratuita se ele entender que não tem os elementos. E, nesse momento, eu acho que realmente isso não traz prejuízo para a parte, porque o pedido de justiça gratuita pode ser formulado em sede de segundo grau, e no primeiro grau a parte não vai realmente ser condenada em custos e honorários. Né? Então, muitos juízes, inclusive, eu vejo nas sentenças, na verdade, deixam de analisar o pedido de justiça gratuita, formulado de justiça gratuita, já no entendimento de que ele deve ser formulado no segundo grau novamente, que somente a turma recursal teria essa prerrogativa. Eu até discordo, mas acho que isso, na verdade, não traz prejuízo para a parte. Né? Agora, na turma recursal, sim, eu acho que o procedimento mudou, porque agora, realmente, caso a pessoa entra com o recurso, não está sob o palio da justiça gratuita, ou ainda que esteja, mas pede para que no recurso seja mantida essa condição. E não recolhe o preparo, né, por óbvio. O que o julgador tem agora que fazer, no meu entendimento, na turma recursal? Se for o caso se tiver na dúvida, se achar que é o caso de indeferir, tem que dar oportunidade para o recorrente para ou realizar o preparo ou realmente comprovar aquele pedido de justiça gratuita. E caso não seja comprovado, aí sim indeferir e dar o prazo para a parte recolher o preparo. Então, o que eu vejo, também
tenho que dizer que esse é o meu posicionamento, não quer dizer que é o posicionamento dos meus colegas da turma recursal, porque realmente isso não é unânime, mas no meu posicionamento, o que tem que acontecer? A pessoa entra com recurso, o juiz tem que dar um prazo para que ela pediu justiça gratuita. Eu entendo que não tem elementos para justiça gratuita. Baixa o processo para que o recorrente comprove essa condição, e se ainda assim, conjuntado de documentos, o juiz entender que olha, não acho que tem justiça gratuita, estou indeferindo, mais um prazo para que ele, então, recolha aquele valor. O próprio FONAGE tem um enunciado que é anterior, na verdade, ao CPC, novo, né, anterior ao CPC de 2015, que fala: indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça, requerida em sede de recurso, conceder-se ao prazo de 48 horas para o preparo. Então, aqui ele não traz esses dois momentos, exatamente porque o enunciado do FONAGE ele é anterior ao novo código. Mas ele já traz essa previsão de que a parte possa, ao menos, recolher o preparo depois. Bom, em relação a esse prazo, o prazo que está descrito no enunciado do FONAGE, ele também fala em horas. Mas aqui não é o prazo de 48 horas do artigo 42, que fala, apresentado o recurso, você tem 48 horas para recolher o preparo. É um outro prazo. É um prazo que, depois que indeferiu a justiça gratuita, 48 horas para realizar o preparo. Né? Então, é um outro momento. Eu tenho o entendimento, quando decido nesse sentido, eu estou dando um prazo de 2 dias para a parte comprovar o preparo, exatamente para não dar essa dificuldade do prazo de 48 horas. Porque se eu despacho e a pessoa é intimada na sexta-feira de que olha, o seu pedido de justiça gratuita foi indeferido. Então, você tem 48 horas para recolher o preparo, você teria que recolher o preparo até no domingo. E não tem expediente bancário. Razão porque como o enunciado, como a norma, na verdade, não é uma norma legal, está simplesmente previsto no enunciado, eu estou dando um prazo de 2 dias para que a pessoa tenha, no caso de sexta, segunda e terça, para recolher o preparo. Mas esse também não é o entendimento de todos os juízes da turma recursal, né? Razão porque o advogado tem que ficar sempre atento a isso, né? Porque pode perder o prazo mesmo. Um outro instituto que mudou com o CPC novo, que tem clara aplicação no juizado especial, é a desconsideração da personalidade jurídica. O artigo 134 diz: o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento ou cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. E o 1062 fala que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica aplica-se ao processo de competência dos juizados especiais. Ou seja, mais uma para a teoria de que mais um argumento para a teoria de que o CPC se aplica ao juizado, né? Porque aqui é expresso, não tem. A gente até pode pensar que esse incidente de desconsideração ele vai um pouco de encontro aos princípios da informalidade, principalmente da simplicidade, porque é um incidente, são autos apartados, tem todo um regramento próprio, 15 dias para contestar, pode ter audiência de instrução. Então, teoricamente, o Instituto poderia não estar em consonância com o princípio, eu imagino, principalmente, da simplicidade, do juizado especial, ou da celeridade, mas ele é expresso no CPC. O CPC determina que se aplica ao juizado, então a gente tem que aplicar. Então, tem que fazer em autos apartados, tudo da mesma forma. E o 136 diz: concluída a instrução, se necessário, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Essa também é uma outra grande discussão, porque a Lei 9.099, ela não prevê recurso da decisão interlocutória. E o CPC diz que o incidente é resolvido por essa decisão. E depois, eu não trouxe também o artigo, mas o 1015, inciso 4, acho que é 4, fala que é cabível agravo de instrumento nas seguintes hipóteses, entre elas, na decisão que resolver o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então, o CPC é expresso no sentido de que cabe agravo de instrumento dessa decisão. E também é expresso no sentido de que deve-se aplicar a desconsideração ao juizado especial. Essa matéria ainda não chegou na turma recursal. Eu acho que é uma matéria muito polêmica, porque também tem
o artigo do CPC 42, que fala, da Lei 999, desculpa, que fala que o recurso do juizado especial é recurso nominado no prazo de 10 dias. Então, dá para entender das duas formas. Eu sou mais tendente a achar que cabe agravo, porque o CPC fala que aplica o juizado, e então seria uma exceção. Mas também não posso dizer que seria essa decisão, né, de um órgão colegiado, porque essa matéria ainda não chegou lá. Bom, meu tempo está acabando, deixa eu ver, que eu ia falar mais um pouquinho sobre isso, mas acho que vou passar para frente. Tem uma outra mudança, que é o artigo 272, parágrafo 1º e 5º do CPC de 2015, que fala, isso também tem chegado muito na turma recursal, da necessidade de se intimar determinado advogado. O 272 do CPC fala o seguinte: quando não realizados por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações para publicação dos atos no órgão oficial, né, o Diário Eletrônico. Parágrafo 5º. Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implica nulidade. Isso também já vinha sendo consolidado pela jurisprudência, né? O advogado, muitas vezes, peticiona no processo pedindo para que todas as publicações saiam no nome de determinado advogado. E a jurisprudência do STJ, principalmente, já vinha no sentido de que realmente causa nulidade a não intimação, até porque realmente a pessoa precisa por uma questão até de organização, eu imagino, né? Precisa dar a alguém essa função de acompanhar o Diário de Justiça, né? Agora a norma, na verdade, é expressa no 272 do CPC, dizendo que os advogados podem, inclusive, pedir para que seja habilitado no processo a própria sociedade de advogados, e a publicação sai em nome deles. Eu, particularmente, acho que, com a entrada em vigor do novo CPC, principalmente, não vejo motivo para não se aplicar no juizado especial. Eu acho que é um direito que o advogado tem de pedir para que a publicação seja no nome daquele advogado. Não causa nenhuma, no meu posicionamento, não fere nenhum princípio do juizado especial e traz mais segurança jurídica, né? Porque o que a gente quer é que se efetive o contraditório e tal. Não é interesse do judiciário que a parte perca um prazo, por exemplo. Então, eu acho que é o caso de se aplicar, mas existe um enunciado contrário, que é o enunciado 69 do FONAGE, que fala: o disposto nos parágrafos 1º e 5º do artigo 272 não se aplica aos juizados especiais. A matéria, então, é polêmica, na própria turma recursal ela também a gente é dividido nesse sentido. Então, o conselho é assim, continue sempre acompanhando as publicações, mas, no meu entendimento, poderia ser aplicado aos juizados, sim. O 229 fala que os litisconsórcios que tiverem procuradores de escritórios de advocacia distintos terão prazos contados em dobro para todas as manifestações, em qualquer juiz ou tribunal, independentemente de requerimento. E o enunciado 64 do FONAGE fala que esse artigo do prazo em dobro não se aplica aos sistemas dos juizados especiais. Aqui em Belo Horizonte, na verdade, como o processo já é eletrônico, a lei de processos eletrônicos já fala que não se aplica o prazo em dobro. Então, realmente, a gente não aplicaria. Mas como existem juizados anterior, que às vezes ainda não são informatizados, é bom ficar atento, e realmente esse enunciado, ele é aplicado e ele realmente, nesse caso, ele está em consonância com o que estabelecem os princípios do juizado especial, né? Porque pela simplicidade, pela celeridade. Então, realmente, nesse caso, eu imagino que seja unânime, que seja tranquila a jurisprudência, no sentido de que não se aplica o prazo em dobro. Bom, essas foram algumas pinceladas que eu achei que podia ser importante sobre o novo CPC. Tem uma ou outra alteração, mas na Lei 999 e na turma recursal, o que eu vejo que mais chega até a turma recursal sobre o novo CPC seriam esses casos. Aí eu resolvi trazer um pouquinho também, a doutora Érica me deu essa ideia, da própria turma recursal, né, já que eu atualmente trabalho na turma, né, tem um mandato de 2 anos. A turma recursal, ela tem um regulamento próprio também. É claro que ela, assim como as outras leis, como eu já estava dizendo, já vim dizendo, ela a todo momento a gente precisa ir no CPC, no regimento interno do tribunal, porque é um regulamento singelo, diríamos assim. Mas
A turma recursal tem um regulamento próprio, que é exatamente essa portaria conjunta da presidência, da corregedoria do tribunal, que é a 631 de 2007, foi publicada em abril desse ano, e ela trouxe algumas inovações em relação ao procedimento da turma recursal anterior, que eu acho que podem ser importantes. A principal foi a de que agora as sessões, em regra, são virtuais. As nossas sessões da turma recursal são, em regra, realizadas eletronicamente. O relator, a gente marca a sessão, o relator põe o voto e a gente consegue, quem é vogal, os dois vogais do relator, conseguem ter acesso àquele voto e votar eletronicamente, sem necessariamente existir um encontro físico, assim diríamos, né? Essa é agora a regra. A portaria conjunta determina que os advogados, quem queira fazer sustentação oral ou por algum motivo tenha interesse na pauta presencial, tem direito, né, por óbvio, está aí no Estatuto da OAB, mas tem que fazer um requerimento expresso, ou seja, a gente marca o processo na pauta virtual, porque essa é a regra. Se o advogado, depois de intimado desse julgamento pautado na presencial, se ele tiver interesse em fazer sustentação oral, ele tem que peticionar no processo, e aí o feito vai ser remarcado por uma pauta presencial. A gente faz, a portaria diz que tem que ter no mínimo uma sessão presencial por mês, e é isso que nós estamos adotando. A gente faz uma sessão presencial por mês, que é as últimas terças-feiras, e fazemos 4 sessões virtuais, são as primeiras 3 terças, e na última semana a gente faz a presencial na terça e a virtual na quinta. E uma coisa que eu acho que tem que ser chamada a atenção, porque eu vejo muitas petições nesse sentido, é de que os embargos de declaração são sempre na pauta virtual, não pode fazer sustentação oral, e não tem necessidade de intimação. Então, assim, a pessoa ingressa com pedido de embargo de declaração, ele tem que ser pautado, a portaria conjunta fala num prazo de 5 dias, ele tem que entrar em pauta, e ele entra em pauta e as partes não são intimadas. Então, quando se entrar com embargo de declaração, tem que ter porque eu vejo muito embargos na turma recursal, depois dizendo, eu não fui intimada dessa decisão dos embargos de declaração e tal, que se julgado nessa época, nessa data. Não foi porque realmente a portaria é clara, não é para se intimar da pauta dos embargos de declaração. A portaria também prevê o agravo, que na verdade eu não vou tratar aqui porque só se refere atualmente ao juizado da Fazenda Pública, e nós estamos tratando do procedimento das relações de consumo. É cabível o mandado de segurança na turma recursal, inclusive com sustentação oral, muita gente me pergunta isso, mas o entendimento que a gente adota é o de que o mandado de segurança não cabe contra a decisão do interlocutório, ou seja, ele não veio para suprir o agravo de instrumento. A parte não pode usar o mandado de segurança para recorrer de uma decisão interlocutória. A decisão interlocutória no juizado especial, ela é de fato irrecorrível, salvo na Fazenda Pública, ou talvez naquele pedido de desconsideração que eu citei mais cedo. Mas, em regra, a decisão interlocutória é irrecorrível, o que não quer dizer que ela seja intocável. Né? Na verdade, o que acontece? A decisão interlocutória no juizado especial, ela não preclui naquele momento em que ela é dada. Então, se o juiz, por exemplo, indefere ao artigo de testemunhas, ou indefere ao artigo de uma testemunha no momento de uma audiência, teoricamente, você teria que entrar com um agravo retido. A gente não tem um agravo retido no juizado especial. O que não quer dizer que, no momento da sentença, quando a parte recorrer da sentença, ela não vai poder rediscutir aquela matéria. A matéria não precluiu, porque ela não pode ser objeto de recurso, ela não pode precluir. Então, em sede de recurso, o aspecto do recurso nominado no juizado especial, em algumas vezes, ele acaba sendo, inclusive, maior, porque ele pode abranger aquelas decisões interlocutórias. Elas só não são recorríveis naquele momento. Então, o mandado de segurança cabe. Meu tempo acabou, né? Bom, então, coisa de 2 minutinhos. Eu resolvi trazer aqui também algumas matérias, algumas demandas que estão suspensas por decisões em IRDR, né, que são incidentes de recursos repetitivos, ou mesmo
recurso especial ou extraordinário repetitivos, onde foi determinada a suspensão do feito. Isso tem sido, às vezes, questionado pelos advogados na turma recursal, que a gente está suspendendo ou não, né? E eu acho que vale a pena ficar atenta a isso. Um tema que eu acho que tem muita abrangência no Juizado Especial das Relações de Consumo e que foi objeto desse RDR no Tribunal de Justiça, traz no tema 24, que é esse, a competência para o julgamento das demandas consumeristas juizadas em face da CEMIG. Ou seja, nos termos desse RDR do Tribunal de Justiça, publicado no dia 10 de julho de 2017, as demandas em face da CEMIG, discutindo relações consumeristas, estão suspensas, porque o tribunal, nesse incidente, ele pretende decidir se a competência é realmente do consumo, e aí poderia ser no juizado das relações de consumo, ou se a competência seria da Fazenda Pública. E aí ela seria, na verdade, deslocada para a Fazenda Pública, né, porque existe realmente uma discussão nesse sentido. E mais, se entender que a competência para as demandas envolvendo as CEMIGs for da Fazenda Pública, a gente vai bater numa outra questão, que é até que ponto ela pode ser juizada no juizado especial da Fazenda Pública, porque a lei do juizado da Fazenda Pública, 12.153, ela fala que as partes demandadas podem ser o Estado, autarquias e empresas públicas, e expressamente exclui a sociedade de economia mista. Razão porque eu entendo que não cabe demandar contra a CEMIG no juizado especial, por exemplo, da Fazenda Pública, se a competência for entendida pela competência da Fazenda. Mas, enfim, o Tribunal de Justiça, através desse recurso repetitivo aí, suspendeu as demandas, estão todas as demandas do juizado especial suspensas, para que seja discutida essa matéria. Uma outra matéria também, que não é relação de consumo, mas que eu achei que podia trazer algum impacto, por isso eu trouxe, que está suspensa, é a observância dos valores da tabela do OAB para a fixação da remuneração do advogado ativo. Existem muitas demandas, muitas ações de cobrança no juizado especial, vindas do juizado especial da Fazenda Pública, né, na turma recursal, de cobrança de advogados ativos em face do Estado. Esse tema também está suspenso, né, porque parece que existia um convênio, né, do tribunal, com o Procuradoria do Estado, da própria OAB e tal, de como seriam remunerados esses dativos. O convênio não está em vigor, mas o balizamento para que o juiz fixe os honorários dos ativos, ele sempre encontra regramento na tabela da OAB. Né? E, então, é exatamente isso que está sendo discutido nesse RDR. Até que ponto é obrigatório a observância da tabela do OAB para a fixação dos honorários do dativo. Com isso, as demandas, nesse sentido, estão suspensas também. Um outro tema que está suspenso pelo STJ, né, num recurso especial repetitivo do STJ, é a possibilidade de se determinar à instituição financeira a exibição incidental de contrato bancário no curso das demandas revisionais e as consequências de sua recusa. Isso também é muito comum, né, numa revisional de contrato, a parte entrar com um pedido de apresentação, exibição, na verdade, desse contrato bancário, quais seriam as consequências da recusa da instituição financeira, no caso, de não apresentar esse contrato. Isso também está sendo objeto na verdade, aqui não é IRDR, é um recurso especial repetitivo, está suspenso pelo STJ. O recurso extraordinário, esse aí, 630852, do STF, também suspendeu as demandas envolvendo a aplicação do Estatuto do Idoso a contrato de plano de saúde firmado anteriormente à sua vigência. Recentemente, o STJ, também numa demanda repetitiva, mas em recurso especial, analisou a questão da aplicação do Estatuto do Idoso nos contratos firmados depois da sua vigência. Essa matéria estava suspensa e foi recentemente decidida pelo STJ. Agora, no STF, existe uma outra discussão, que é a aplicação desse Estatuto nos contratos anteriores. Essas demandas estão suspensas também. Também o recurso especial, através de recurso especial repetitivo, suspensão de todas as ações que visem definir acerca da possibilidade ou não da inversão em desfavor da construtora da cláusula penal estipulada exclusivamente para o adquirente nos casos de atraso na entrega.
Também é uma demanda extremamente comum no juizado especial, né? Aqueles casos onde a construtora atrasa a entrega do imóvel. Os procuradores dos consumidores vêm sempre pedindo a aplicação da cláusula penal, da multa do contrato, em desfavor da construtora. Porque no contrato existe a penalidade somente se o consumidor for inadimplente. Existe a penalidade da multa. Não existe a penalidade se o inadimplente for a construtora. Existem muitas demandas pedindo para a inversão dessa cláusula penal no contrato. E esse assunto também está sendo discutido através desse recurso especial repetitivo, por isso está suspensa no juizado especial também. E também a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento no território nacional que versem sobre a validade de cobrança em contratos bancários de despesas com serviços prestados por terceiros, registro de contrato e variação de bens. Também talvez, não posso dizer o maior volume, mas um grande volume, não só do juizado especial, mas da justiça comum também, imagino, essa discussão desses serviços de terceiro, registro de contrato e variação de bens. Essa matéria também está suspensa e eu acho que assim, é urgente que o STJ consiga resolver essa matéria, porque existem inúmeras decisões suspensas em virtude desse recurso especial. Bom, então é isso, já passei muito do tempo, queria agradecer, dizer mais uma vez que assim, é uma tentativa minha de tentar esclarecer alguns pontos, desculpa se eu não fui clara, estou à disposição para qualquer pergunta, e atualmente trabalho na turma recursal, no juizado especial, meu gabinete está sempre de portas abertas, quem advoga lá, estou vendo algumas carinhas conhecidas, a própria doutora Érica e vários advogados aqui sabem que eu atendo qualquer pessoa, a qualquer horário, estou sempre de portas abertas. Eu acho muito importante essa troca de experiência entre os juízes e os advogados. Eu acho que a gente tem que aproveitar esses momentos mesmo. Eu acho que a gente está vivendo um momento assim, de muita polaridade, né? Assim, uma questão mais política mesmo, né? Uma questão com muita intolerância. As pessoas tratam determinados temas com uma certa intolerância, com muita dicotomia, muita polaridade. Eu acho que a gente tem que quebrar isso. Um pouco esse trato juiz-advogado. Eu acho que os objetivos são comuns, né? Que é prestar uma boa jurisdição. Razão porque eu estou sempre de portas abertas e pronta para discutir qualquer demanda, qualquer assunto. Obrigada.